Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Hoje, quinta-feira, dia 11 de agosto. Que a graça e que o amor de Deus estejam na sua vida, no seu coração. Nós estamos reunidos juntos para escutarmos a palavra do nosso Deus, que está em Mateus 18, versículos de 21 até o capítulo 19, versículo 1. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pedro se aproximou de Jesus e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tivesse com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo então prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali e encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago sua dívida. Vendo isto, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que se tinha passado. Então o senhor o chamou e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida, porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. Após esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para a Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, a palavra do Evangelho do dia de hoje nos chama a uma reflexão profunda e verdadeira sobre o perdão. Como nós vivemos esta realidade na nossa vida? Nós também estamos perdoando aqueles que nos ofenderam, aqueles que têm alguma diferença contra nós, aqueles que muitas vezes nos enganam. Como nós temos sido diante dessas situações? Nós vimos aqui São Pedro, que chega para Jesus e pergunta: quantas vezes nós devemos perdoar?
Para os judeus, era razoável perdoar até 3 vezes. Depois disso, não. Então Pedro perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes devemos perdoar? Ele mesmo se antecipou na resposta: até 7 vezes. Quer dizer, Pedro estava dando uma margem maior, dobrado e ainda mais não é? Que seria o número 7, o número da perfeição. Até 7 vezes. Jesus disse para ele: Pedro, eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quer dizer, uma infinita quantidade de vezes. Não seria 490 vezes, mas seria muito mais. Esse 7 vezes 7 tem um significado de infinitude, né? De tudo, todas as vezes, perdoar. Então Jesus contou esta parábola, a parábola do servo cruel. Que parábola é esta? Veja como é dura esta palavra ao final dela. Jesus contou que havia uma pessoa, um homem, que devia 10.000 talentos, é isso? 10.000 talentos. Se isso fosse corrigido nos dias de hoje, equivaleria a 350 toneladas, 350 mil quilos de ouro. Ele estava devendo praticamente uma fortuna que nem os prêmios de loteria esportiva, loteria que nós temos hoje, não pagaria esse valor todinho, que equivaleria, eu até fiz as contas aqui, 104 bilhões, 44 milhões e 600 mil reais seria o valor da dívida daquele homem. Então, naquele tempo era costume, se a pessoa não tivesse com o que pagar a sua dívida, ele entregava sua mulher, entregava seus filhos, pagava com os próprios membros da família. Se ele conseguisse depois arrecadar o dinheiro para pagar, então ele tomaria de volta os seus familiares. Então, o que aquele servo viu diante da proposta daquele homem devedor? Dá-me um tempo que eu te pagarei tudo. O que aconteceu, irmãos? Aquele homem perdoou a dívida do seu devedor. Mas, em seguida, esse camarada que havia recebido perdão da sua dívida, dessas 350 toneladas de ouro, pensa, seria o quê? 10 carretas, né, de ouro. Ele foi perdoado disso. Mas ele encontrou outro cidadão que devia para ele ali. Que devia quanto? Eram 500 gramas de prata. Alguns denários ali. 500 gramas, meio quilo de prata. Que hoje, se nós fizéssemos essa conversão, daria R$ 3.250. O que seria, irmãos, R$ 3.250 diante de 104 bilhões, 44 milhões e 600 mil, não é mesmo? E, no entanto, esse que tinha sido perdoado dessa imensa dívida, ele encontrou e pediu que aquele homem que devia os 3.250 pagasse a ele de qualquer jeito. E o cara pediu clemência, pediu um tempo e o cara não quis nem saber, agarrou pela sua garganta e falou para ele que ele tinha que pagar de qualquer jeito. Aí então, aquele que havia perdoado a dívida grande, o Senhor disse para que pegasse aquele homem e fizesse ele pagar até o último centavo. Então, a parábola, ela termina dizendo: assim
vos tratará meu Pai Celeste se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração. O nosso chamado é esse, chamados a perdoar, a doar o nosso coração, a tirarmos os rancores, a tirarmos aquilo que tem nos distanciado do outro, oferecer o nosso coração ao irmão. O perdão cura. Quantas pessoas estão enfermas por falta de perdão? Quantas pessoas morrem por falta de perdão? Quantas pessoas estão ali sofrendo por falta de perdão? A falta de perdão, meu irmão, ela não pesa sobre aquela pessoa que você tem raiva. Ela pesa sobre você. Ainda que o errado seja o outro, mas que você não perdoa a ele, você é que mais sofre. Então, hoje é o dia de nós pensarmos nisso. De nós pensarmos, a quem eu preciso perdoar? A quem eu já disse que eu morro, mas não perdoo? A quantos eu disse já, você pode morrer ali, mas eu não te dou perdão? Pensa, tem gente que é assim. Então pensa hoje e pede perdão. Se você não tiver coragem, se você não tiver coragem para isso, peça ao Espírito Santo, peça ao Senhor para te acompanhar, peça ao Senhor para te ajudar, pois você será livre de toda angústia, de todo o peso que você traz no seu coração. Que o nosso Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Que a paz e o amor de Deus estejam sempre com você e que o dom de perdoar renasça cada dia na sua vida. Fique na paz do Senhor, que Ele nos abençoe e nos ajude sempre a sermos dóceis, a sermos misericordiosos, assim como nosso Deus é misericordioso, assim como aquele patrão aqui foi misericordioso em perdoar tantas dívidas. Nós somos devedores, precisamos do perdão. Por mais que nós tentemos, nós não conseguimos pagar com os nossos próprios méritos, com o nosso próprio suor, não é mesmo? Então que Deus nos abençoe e nos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Fique na paz do Senhor. Uma ótima quinta-feira. Vá adorar o Senhor. Tire um tempinho para adorar o nosso Deus.